Então, simbora para fundos de investimento. Olha o meu mapinha mental e é a maneira mais fácil de estudar para essa prova. Então, vamos lá. Primeira coisa, galera, fundo de investimento é uma comunhão de investidores organizados sob a forma de condomínio. Por quê? Porque com R$ 100 nas mãos, você não consegue fazer porcaria nenhuma, tudo bem? Mas quando você entra em um fundo de investimento que tem vários R$ 100, né? Que tem vários R$ 100, então você consegue fazer alguma coisa. Então, a função de um condomínio é essa, tá certo? É fazer com que você, mesmo com poucos recursos, consiga ter uma casa que tem uma piscina compartilhada, que tem uma pista de caminhada, né? Por que alguém mora em condomínio hoje com piscina? Porque é provável que não tenha condições ali de ter uma piscina em casa, ou não quer ter uma manutenção de uma piscina em casa. Então, vou usar aqui nesse nosso intensivão alguns simulados para mostrar como que essas questões caem na prova. Tríade é um tripé, beleza? Então, eu vou te ensinar duas versões dessa tríade, tá? E eu vou mostrar com questões como que você responde essas encrencas na hora da prova. Então, vamos lá. Tríade, então tem duas óticas, duas formas de você olhar para essa tríade. A primeira, anota aí, conhecimento, eliminação e intrusos. Conhecimento, eliminação e intrusos, tudo bem? Anota a primeira versão da minha tríade HD, conhecimento, eliminação e intrusos. E anota agora a minha segunda versão da tríade HD, conhecimento, interpretação e estratégia. Conhecimento, interpretação e estratégia, tá? Então, eu vou ensinar vocês a responderem as questões de duas formas, usando todos esses pontos da tríade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui falando da administração de um fundo de investimento, que é semelhante a uma taxa condominial, tudo bem? Vamos falar dessa administração, tá? Assim como uma taxa de condomínio, ela é utilizada para quê? Para pagar as despesas de um fundo de investimento. Então, uma taxa de administração é utilizada para pagar as despesas de um fundo de investimento. Anota isso aí que vai cair na tua prova, legal? A taxa de administração, assim como a taxa do seu condomínio, não pode ser aumentada sem uma assembleia, legal? Mas ela pode ser reduzida, desde que todos os cotistas e a CVM sejam imediatamente informados. Legal? E essas questões de assembleia vão cair muito para vocês, muito mesmo, tá? A questão de assembleia cai em todas as provas. Então, para fazer, né, o aumento da taxa de administração em um fundo de investimento, né, eu preciso de uma assembleia. Seguimos em frente, então. Vamos lá, continuando o nosso fundo de investimento, tá? A taxa de administração, ela é provisionada ou deduzida diariamente. E anota que ela é expressa ao ano, ou seja, ela é informada ao ano, tá? E ela é provisionada diariamente. Olha que louco, o que acontece quando ela é provisionada diariamente? Então, ela afeta o valor da cota, e isso vai cair na prova de todos vocês. Ela afeta o valor da cota. Igor, por que esse 252 dias? Porque o mercado financeiro não trabalha aos finais de semana. Então, ela é deduzida diariamente por 252 dias úteis, tudo bem? E ela afeta o que, galera? O valor da cota. Anota aí que ela não afeta a quantidade de cotas, beleza? Maravilha? Igor do céu, e como que... o termo provisionada na tua prova pode cair como deduzida, tudo bem? Deduzida, tá certo? Agora vamos lá, eu vou ensinar outra técnica para vocês, tá? Na prova da Ambima, Leandro Feitosa, na prova da Ambima, duas questões você tem que jogar fora rapidamente e duas você tem que ficar na dúvida. Então, vamos lá. Na maioria dos casos, em 90% dos casos, tá? As duas questões parecidas são as questões que você vai ter que decidir por elas. Tudo bem? E duas você já vai ter que jogar fora de cara. Simbora, então. Vamos lá, de volta, tá? Então, ela afeta o valor da cota, né? E ela não afeta
a quantidade de cotas, ela é cobrada independentemente do desempenho do fundo, tá? Beleza? Tem questão de prova que vai cair, que a taxa de administração, como o fundo deu uma rentabilidade negativa, ela não vai ser cobrada, tá certo? Anota outra coisa aí, que ela é cobrada sobre o patrimônio do fundo, tá? Ela é uma taxa fixa cobrada sobre o patrimônio do fundo de investimento. Igor, o que é o patrimônio do fundo de investimento? Cara, quando o fundo nasce, o Bradesco lançou um fundo lá, ele lança o fundo com R$1 milhão. Naquele momento, aquele é o patrimônio. Conforme vai fazendo o investimento no mercado financeiro, aqueles ativos que o fundo comprou, né, ele vai se valorizando. Lembra que o fundo é um condomínio? O condomínio não tem casas lá dentro que vão se valorizando com o decorrer do tempo? O fundo de investimento é a mesma coisa. O gestor do fundo de investimento, ele, de acordo com a política de investimento do fundo, ele pega o dinheiro que você aplicou e ele vai no mercado e compra os ativos que vão fazer parte da carteira daquele fundo. E a taxa de administração é cobrada sobre esse montante total, sobre esse patrimônio do fundo de investimento. Tudo bem? E para encerrarmos, ela é cobrada sempre com um cálculo de 252 dias úteis. Tranquilo? Então, quando um fundo de investimento supera o seu benchmark, ele pode cobrar um negócio chamado taxa de performance. Tudo bem? Lógico que não são todos os fundos que podem cobrar essa taxa, tá certo? Não são todos os fundos que podem cobrar essa taxa, tem alguns que não podem cobrar, tá certo? E quando ultrapassa o benchmark, aí sim o fundo é permitida essa cobrança. Legal? Como que cai essa taxa de performance na sua prova? Essa taxa de performance, ela tem um conceito chamado linha d'água. Vamos pensar que a linha é o benchmark, tudo bem? A linha é o benchmark, tá? E aí, quando o fundo ultrapassa o benchmark, né? Quando o fundo ultrapassa o benchmark, ele pode cobrar taxa de performance. Tudo bem? Agora, olha que interessante aqui. Olha que interessante. Agora eu vou testar a interpretação de vocês, tá? E eu quero ver, sem eu ensinar mais detalhes dessa taxa de performance, olha o que eu vou falar agora para vocês. Qual das questões faz mais sentido? Tudo bem? Presta atenção no que o tio vai ensinar para vocês agora, que é a interpretação e a estratégia, tá? Eu ensinei para vocês o quê? Que a taxa de performance pode ser cobrada quando superar o meu benchmark. Agora, olha para essa questão e eu quero ver se vocês conseguem responder olhando para qual faz mais sentido para vocês na questão 76. Tudo bem? Um fundo de investimento poderá cobrar a taxa de performance prevista em regulamento. Vamos lá? Eu gosto pra caramba quando isso acontece. Parabéns para quem foi na alternativa D de dado. Você tomou pau na prova nesse momento, né? Por quê? Porque possivelmente você esteja desconectado relativamente aqui da nossa aula. Porque eu acabei de falar que eu posso cobrar taxa de performance quando o percentual for superior a 100%. E o que tem na alternativa D de dado? Que quem nasceu de 6 meses não leu, só que eu entendo, tá? Eu entendo. O que acontece com o teu cérebro? O teu cérebro grava mais números do que informações, tá certo? Quem foi na alternativa D de dado lembrou só do 100% que eu falei. E aí, quando lembra do 100% somente, esquece e tem um branco geral no resto. Qual que é a alternativa correta? Manda um yes bem forte se você foi na alternativa C de casa. Tudo bem? Vamos lá agora. Igor, por que não é a alternativa A? Porque a cobrança é de 6 em 6 meses. Tá certo? Só pode cobrar a cada 6 meses. Por que não é a alternativa B de bola? Porque o imposto de renda é cobrado depois do resgate somente, na hora que você resgata.
tá? E a taxa não, é cobrada durante a performance ali, durante os investimentos que aquele gestor faz, né? E por que que não é a alternativa D de dado? Porque aqui está a palavra inferior a 100% da sua variação. Olha que louco, você não erra mais esse tema, possivelmente na prova, se você entendeu tudo que eu ensinei. Taxa de performance. Só pode ser cobrada quando exceder o benchmark. A cobrança é semestral, desde que a performance positiva se mantenha, olha a alternativa C lá, mesmo após a dedução de todas as outras despesas, inclusive da taxa de administração. E a taxa é conhecida como linha d'água, tá? Linha d'água. Igor, por que linha d'água? Eu já falei para vocês, né? Porque nós temos um benchmark, né? Nós temos um benchmark e quando eu supero aquela linha imaginária, eu chamo de linha d'água. Beleza? Então, seguimos em frente aqui, tá? Agora, vamos lá para uma das partes mais importantes desse módulo aqui, né? A classificação dos fundos de investimento, classificação, né, da CVM. Então, vamos lá, nós temos classificações e subclassificações. Então, vamos lá. Presta atenção no que Titio vai ensinar para vocês aqui agora. Agora eu vou ensinar palavras-chave, tá? E vou ensinar também os percentuais para você. Nós temos 4 classificações da Ambima. 4 classificações, tá certo? Manuela, linda, Manu, ajuda a mamãe, Manu. Ajuda a mamãe. Então, vamos lá. Eu tenho 4 classificações de fundo de investimento. Renda fixa, ações, multimercado e cambial. Beleza? Vamos lá, então. Anota a palavra-chave que Titio vai falar sobre o fundo de renda fixa para vocês. Taxa de juros doméstica. Anota aí. Taxa de juros doméstica, tá? Taxa de juros doméstica. Beleza? Anotou? Igor, o que seria a taxa de juros doméstica? Taxa de juros doméstica é a taxa de juros da sua casa. E até onde eu sei, né? Apesar que às vezes aparecem os alunos de outros países aqui, mas até onde eu sei, você mora no Brasil, tudo bem? Qual que é a taxa de juros doméstica do teu país? A Selic, tudo bem? E decora outra coisa que eu vou ensinar para vocês. 80% no mínimo, tudo bem? 80% no mínimo, taxa de juros doméstica. Então, vai cair assim na tua prova. Qual que é o fundo de investimento que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos atrelados à taxa de juros doméstica? Pode ter um complemento, Laura. Pode ter um complemento. Ó, Laura é o nome da minha esposa, hein? Pode ter um complemento. Pode estar assim, fundo que investe no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos atrelados à taxa de juros doméstica ou índice de preços, ou ambos. Pode estar assim também na tua prova. Tudo bem? Na maioria dos casos, só está a taxa de juros doméstica, beleza? Parabéns, né? Para quem foi na alternativa A, parabéns. Para quem foi na B, parabéns. Para quem foi na D de dado, parabéns. Tomaram um pau na prova. Quem foi na A e na B, ficou gravado 67% maldito na cabeça, né? Só que eu falei que é o mínimo de 67%. Mas a galera fica tão cega, e isso vai acontecer com você na prova. Que bom que você está errando no laboratório aqui, né? Por quê? Porque a alternativa A fala que é no máximo 67% em ações. É no máximo 67% em ações? Lógico que não. É no mínimo 67% em títulos públicos? Lógico que não. Beleza? É no máximo 33% em ações? Lógico que não. Se eu tenho que investir 67% em ações, no mínimo, sobra quanto para eu investir em outra coisa? 33%. Que eu posso investir em títulos públicos, em CDBs, em debêntures, no que eu quiser. Bom, galera, isso aqui é a tar da pegadinha que falam que tem na prova, tudo bem? Isso é a tal da pegadinha. As pessoas falam, a prova tem um monte de pegadinha e tal. É isso aí, né? Essa é a tal da pegadinha. É uma questão que vem para ferrar você.
Isso é a pegadinha, beleza? Mas eu tô aqui para te ajudar para isso não acontecer. Tá bom? Bom, via de regra, ela vai cair tranquilinha, né? Via de regra, ela vai cair assim, mas pode cair o inverso. Quando for essa aqui, aí você comemora, agradece a Deus e sai correndo pelado depois para comemorar, porque está muito fácil a sua prova, né? Um fundo de ações é aquele que aplica no mínimo 67% dos seus investimentos em ações. Essa aqui é mamão com açúcar, né? Não é questão de CPA 20. A questão de CPA 20 vem num nível mais elevado, tá certo? Mas pode ser que essa encrenca aqui caia para você. Por quê? Porque a Ambima sabe que esses percentuais não são muito fáceis de serem decorados. Tudo bem? Legal? Simbora, então. Vamos para o fundo multimercado agora. Igor, o que é o fundo multimercado? O nome já fala, ele investe em vários fatores de risco. Anota aí, vários fatores de risco, tá? Vários fatores de risco, tá? Então, quando ele investe em vários fatores de risco, ele é um fundo multimercado. Para esse cara, tem uma regra inversa. O que é a regra inversa, tá? A regra inversa é que se ele quiser investir no exterior, aí ele tem 20% só no máximo que ele pode investir no exterior. Então, esse cara pode brincar com o que ele quiser, investir no que ele quiser, mas se ele quiser investir no exterior, ele vai ter que ter o máximo de 20% nessa brincadeira. Tudo bem? Vamos lá para subclassificações agora, tá? Subclassificações. Vamos lá. A primeira subclassificação, galera, é o fundo de curto prazo, tá? Então, vamos lá, você vai repetir comigo aí, nesse instante. Vamos lá? Fundo de curto prazo, repete todo mundo comigo aí em voz alta. Fundo de curto prazo possui em sua carteira títulos com prazo máximo a decorrer de 375 e prazo médio inferior a 60. Repete de novo comigo. Fundo de curto prazo é aquele que possui em sua carteira títulos com prazo máximo a decorrer de 375 dias e prazo médio inferior a 60 dias. Igor, explique melhor. Vamos lá, vou abrir o meu Excel mágico aqui, tá? Vamos lá. Eu vou para a carteira de um fundo de curto prazo, o gestor vai ter que comprar alguns títulos. Lucas, 20% no exterior é mínimo ou máximo. Galera, vocês não prestam atenção e depois fica complicado, né? Vamos lá, 20% é no máximo, tudo bem? No máximo, beleza? No máximo 20% no exterior, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, um fundo de investimento de curto prazo, ele tem que comprar lá, sei lá, pode comprar um CDB do Bradesco para a composição do fundo, uma letra financeira do Tesouro, pode comprar uma debênture, de repente, de uma empresa que não tenha risco, enfim. Pode comprar uma nota do Tesouro Nacional Série B, né? Ele pode comprar várias coisas para a composição daquele fundo, desde que o prazo desses títulos, vamos pensar, o CDB pode ser, sei lá, 30 dias, essa LFT pode ter, sei lá, uns 150 dias, essa debênture 240 dias, essa NTNB 350 dias. Se passou de 375 dias de vencimento, não pode, tudo bem? Então, o prazo máximo é 375 dias. Só que é o seguinte, se eu juntar toda essa galera aqui, o prazo médio tem que ser inferior a 60. Então, ele tem duas regras, o fundo de curto prazo, tá? O prazo máximo de um título, de vencimento de um título, não pode ultrapassar 375 dias e a média tem que ser inferior a 60, tudo bem? Então, grava essa informação do fundo de curto prazo, tá? Que você não erra mais na prova, tá bom? E seguimos para o próximo, que é o que mais cai na prova. Vamos lá? Fundo referenciado. O fundo referenciado, eu quero que você grave duas informações, 95 e 80. Anota aí, 95 e 80. E anota, o professor falou que vai cair na minha prova, e vai cair na prova de todos vocês aqui. A Ambima ama este fundo referenciado, tudo bem? Então, vamos lá, anota 95
tá? Anota 95 e 80. Anotou? 95 e 80. Legal. O que é os 95? Esse fundo tem que aplicar... Se é um fundo referenciado, ele tem um benchmark. O que é um benchmark? É uma referência. Então, 95% Victor Marim. 95%, Vitão, desse fundo tem que investir no benchmark. Então, se for um fundo DI, tem que investir 95% em ativos que acompanham o CDI. Se for um fundo IPCA, tem que investir 95% em ativos que acompanham o IPCA. E 80% do investimento desse fundo, anota aí, tem que ser em títulos com baixo risco de crédito, tá? O que a gente tem no mercado que tem baixo risco de crédito? Títulos públicos. Então, se cair na tua prova que este cara investe 80% em títulos públicos, também tá certo, tá? Beleza? Vamos para mais um fundo. Fundo simples agora. Vamos lá? Anota a palavra-chave para esse cara. Porta de entrada. Anota aí. Porta de entrada, tá? Porta de entrada. Anotou? Porta de entrada. Esse cara é pro tiozinho que tá com o dinheiro embaixo do colchão, tudo bem? Por quê? Porque esse cara não tem outro investimento no mercado financeiro, tá certo? Vamos falar um pouquinho desse fundo simples, tá? Fundo simples, ele é simples. Ele tem que investir 95% em títulos públicos federais. Ele não precisa ter a análise do perfil do investidor, o API, né? Ele não precisa nem ter termo de adesão, tá certo? E todos os seus documentos são disponibilizados exclusivamente de forma eletrônica. Todos os seus documentos são disponibilizados de forma eletrônica. Por que eu falei porta de entrada? Para você resolver a questão rapidamente quando você perceber que o tiozinho saiu debaixo do colchão e foi para o mercado financeiro. Nessa questão aqui, ó. O investidor pretende fazer um investimento em um fundo de renda fixa que seja composto por títulos com baixo risco de crédito e de mercado. Ele ainda não passou pelo API e não possui outros investimentos no mercado de capitais. O fundo que permite a esse investidor realizar essa aplicação mesmo sem preencher, aqui está errado, mesmo sem preencher o questionário do API, é o alternativa C de casa. Legal? Renda fixa simples. Fundo de dívida externa. Olá? Investe 100% no exterior, respeitado o limite mínimo em 80% em títulos da dívida pública federal. Então vamos lá. Lembra que eu falei que o fundo simples é a porta de entrada para o mercado financeiro? Pode cair na tua prova, porta de entrada para o mercado de capitais, tá? Eu tenho outro fundo que é a porta de entrada para o mercado de ações, beleza? Porta de entrada para o mercado de ações. Como que chama esse cara? Fundo de ações, mercado de acesso, tá? Fundo de ações, mercado de acesso, beleza? Ele tem que investir 67% em ações, tá? Só que em ações de companhias listadas. Anota aí, companhias listadas. Igor, o que é uma companhia listada? Puta, é uma companhia que acompanha algum índice, né? Um índice Bovespa, por exemplo, né? Então, índice Bovespa, né, por exemplo. Tá? Então, esse é o fundo de ações mercado de acesso, beleza? Fundo de ações mercado de acesso. Ele investe em 67% em ações também de companhias listadas. Companhias que estão listadas em algum índice, né, de referência. Índice Bovespa, índice IBRX, tá? Então, são ações consideradas com uma liquidez maior, ações que têm um bom volume de negócios, tá certo? Então, é por isso. Beleza? Agora, a minha aluna aqui, Nancy, a Nancy, ela quer investir em empresas privadas. Ela viu que a maioria dos fundos que eu apresentei até agora não tem como foco investir em empresas privadas, né? Então, ela chega para mim e fala assim, Igor, eu gostaria de investir em um fundo que investisse em empresas privadas.
Por que que alguém investe em empresas privadas? Porque uma empresa privada tem mais risco que uma empresa pública, tudo bem? Tem mais risco que um governo. Consequentemente, teoricamente, deveria te proporcionar mais rentabilidade. Tudo bem? E aí, qual que é o fundo que eu utilizo para este fim? Fundo de crédito privado. Igor, o que que esse cara, onde esse cara investe? Esse cara investe, o nome já fala, né? Crédito privado, tá? Ele investe no mercado privado. Qual que é a regra, né? Qual que é a regra? Qual que é a regra? Ele investe até 50%, tá? Ou melhor, no mínimo 50%, no mínimo 50% em emissores privados. Beleza? No mínimo 50%. Vamos lá, questão de prova lá. Ó. Investe em emissores privados no limite mínimo de 50%, tá? Ele exige uma assinatura de um termo adicional, chamado termo de ciência de risco, tá? E tem um detalhe que cai na tua prova, anota aí. Se um fundo de crédito privado, presta atenção no que eu estou falando, ele tem mais do que 50% investido em emissores privados, ele precisa da assinatura de um termo chamado termo de ciência de risco de crédito. Beleza? Legal. Igor, ele não tem mais do que 50% em emissores privados, mas tem acima de 30%. Mais do que 30% e menos do que 50%. Legal. Ele precisa colocar um alerta, conhecido como um disclaimer, anota aí, nos seus materiais de divulgação, dizendo que ele investe mais do que 30% em títulos privados. Ele não precisa do termo adicional de ciência de risco, mas ele tem que ter esse aviso nos seus documentos de divulgação. Tudo bem? Vamos falar rapidamente aqui de algumas classificações de fundos, tá? Vamos lá. Classificações de fundos. Eu tenho o fundo aberto, anota aí. Ah, não, fundo ativo, tá? Fundo ativo quer superar o benchmark, anota aí. Fundo ativo quer superar o benchmark, tá? Beleza? Quer superar o benchmark. Galera, o exercício tem que deixar claro para você que o objetivo do fundo é superar o benchmark. Só vou dar essa dica que eu vou apresentar uma questão para vocês que a maioria vai errar, mas vai errar no laboratório, tá bom? E o fundo passivo? Fundo passivo, cara, ele quer acompanhar o benchmark. Acompanhar é sinônimo de replicar, sinônimo de copiar. Beleza? Então, se ele alcançar o benchmark, tá tudo certo. Gravou as informações? Qual que é a diferença de um fundo ativo e de um fundo passivo? Gravou? Legal. Parabéns para quem foi na alternativa D de dado. Tomou pau, né? Por quê? Porque acha que o cara superou o benchmark, né? Ele é um fundo ativo. O enunciado falou que esse cara é um fundo ativo? Não. Ele só falou que o gestor conseguiu superar o benchmark. Ele não falou que é um fundo ativo. A única coisa que ele me falou é que ele superou seu parâmetro de rentabilidade, que é o Ibovespa alternativa A. É a única coisa que esse exercício me falou. Beleza? Mas, quando você viu a palavra, como eu leio o pensamento, né? Quando você leu a palavra superou, você já caçou uma alternativa que tinha fundo ativo. Não é isso? Superou, você já caçou fundo ativo. Só que onde que você se ferrou? Que aqui está dizendo que ele tem como objetivo superar qualquer índice de ações presente no mercado. Não, aqui você já errou também essa questão, porque o índice que ele estava superando aqui era o Ibovespa. Bom, vamos falar aqui de fundo aberto, fundo fechado, tá? Rapidinho para a gente partir para o encerramento. Fundo aberto, anota aí igreja, anota aí igreja. Por quê? Você pode entrar e sair a hora que você quiser. E o fundo fechado, ele é muito semelhante, lógico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é muito semelhante ao consórcio, tá? Que as cotas só podem... Esse vai cair na prova de todos vocês. A Ambima ama esse cara na CPA 20. Fundo fechado, anota aí, cotas só podem ser resgatadas ao término do prazo do fundo, né? Ou quando da sua liquidação, legal? Fundo fechado vai cair para todos vocês, beleza? O aberto é mais CPA
É mais CPA 10, o fundo aberto, tá? Aquele é muito facinho, né? Mas o fundo fechado, sim, tá? Esse vai cair na prova. Da CPA 20 pra caramba.